Olá, este é o canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Seja bem-vindo. Aqui nós estudamos o Evangelho de Jesus sob a visão espírita. Inscreva-se em nosso canal e ajude-nos a divulgar esta doutrina consoladora e confortadora, que nos oferece sempre os recursos e os mecanismos para a nossa evolução e aprendizado. E hoje nós vamos falar do tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? Qual é o nosso tempo? Como nós estamos empregando essa preciosidade, esta dádiva divina para a nossa existência, o tempo? Na atualidade, nunca se viu tantos templos de pedras, tantas igrejas e em tão poucos são apresentado o verdadeiro Deus. As pessoas, as criaturas, os espíritos encarnados e desencarnados têm sede e fome de Deus, mas não conseguem compreender o que significa Jesus e a vida espiritual. Nós muitas vezes nos perdemos na nossa própria consistência, porque falamos uma coisa, pensamos outra e agimos de forma totalmente diferente. A modernidade, o imediatismo ainda consome a maior parte do nosso tempo. E Deus? Quanto tempo nós permitimos a Deus estar em nossa vida? Se nós fizermos uma conta rápida, às 24 horas do dia, nós temos 1440 minutos diários. Quantos minutos nós dedicamos a Deus? Quantos minutos do nosso dia nós dedicamos a Jesus? A ciência hoje vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, vem para nos oferecer os recursos. Porém, as doenças continuam campeando, as doenças continuam dizimando. A tecnologia veio para facilitar a mão de obra, a tecnologia, a ciência veio em nosso socorro e em nosso auxílio, para que nós não precisássemos mais da força bruta, para que nós não precisássemos tanto de esforço físico na busca da conquista do alimento, do nosso próprio sustento, do nosso próprio bem-estar. Mas e as moléstias e as doenças advindas dessas circunstâncias? Tecnologia não ajuda a vencer o egoísmo. Tecnologia e ciência não combate o orgulho e o egoísmo. Como nós estamos vivendo dentro dessas situações? É esse o tempo de Deus. Será que nós precisamos verdadeiramente viver este materialismo que hoje a mídia tanto nos impõe? Será que temos mesmo a necessidade de todo esse consumismo que está aí apregoado como se fosse gêneros de primeira necessidade? Se a nossa vida aqui é passageira, se a nossa estada aqui é transitória, por que nos preocuparmos tanto a ponto de desgastarmos a nossa existência em algo que nós não poderemos levar para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira essência? Será preciso pensarmos novamente quais são as nossas prioridades. Nós precisamos alimentar o físico, precisamos cuidar do corpo físico, mas precisamos ainda mais oferecer o alimento espiritual. Precisamos nos fortalecer. Os nossos irmãos e companheiros estão partindo deste planeta bendito e chegando ao mundo espiritual em total desequilíbrio. Muitos em desespero, porque desconhecem totalmente o mundo espiritual e a vida após o túmulo. Por quê? Porque viveram estritamente da matéria. E não estamos falando aqui que é um defeito, não estamos falando aqui que isso é uma imperfeição moral. São os valores que hoje são apregoados, são os valores que hoje são disseminados, em que é preciso ter a concorrência predatória, essa competitividade que elimina os sentimentos, a ajuda mútua, a caridade, a fraternidade. Tudo isso fica relegado muitas vezes à nossa existência, porque nós temos que ter o melhor,
nós temos que sempre ser vencedores, nós sempre que ter conquistado. E às vezes é na derrota que nós aprendemos. A derrota nos oferece a oportunidade de exercitar a humildade, de rever os nossos valores, de olharmos quem realmente era o nosso adversário. Um adversário não é um inimigo. Nós não estamos em uma competição, mas nós não estamos aqui um adversário para ser eliminado. É um adversário que está lutando conosco com as mesmas armas, com o mesmo objetivo, com o mesmo ideal, de se melhorar. A ciência hoje, que tem acesso a várias pesquisas, a vários recursos, muitos desses objetivos visando o bem-estar das criaturas, virou praticamente refém do imediatismo, refém do dinheiro, refém das empresas, refém de valores. E verdadeiramente aqueles que necessitam ficam aquém, não tem a quem recorrer, não tem a quem buscar. Se a miséria hoje ainda é algo comum, se a pobreza hoje ainda permanece no mundo, a culpa é de uma minoria? Sim, mas exatamente porque nós ainda não conseguimos passar às criaturas que no mundo espiritual os bens terrenos não terão acesso. As coisas materiais aqui ficarão. Alexandre o Grande, ele nos dá um grande exemplo do que isso significa. Conta-se a história deste grande exemplo, deste grande ícone da história, que ele, ao morrer, ao desencarnar, deixou lá os pedidos que ele queria ser carregado, o seu caixão, o seu esquife, pelos melhores médicos do mundo, que ele queria que todo o trajeto fosse palmilhado de ouro, prata e pedras preciosas, e que ele queria ir com os braços para fora do caixão. Os médicos representando que ninguém pode vencer. Chegou a hora da nossa partida, não existe conhecimento, não existe ciência, não existe tecnologia que possa prorrogar a nossa vida, a nossa existência. O ouro, a prata e as pedras preciosas para provar que ao que é da terra, a terra fica. Isso não significa felicidade, isso não prolonga a vida, nem mais um minuto do que está na nossa programação, no nosso planejamento reencarnatório. E a conquista, elas ali ficarão, não tem nenhum valor, não nos acompanha nem mesmo até o túmulo. E os braços para fora do caixão, representando que nós viemos sós e só voltaremos. Viemos de mãos vazias e de mãos vazias vamos voltar. Porque o que nós viemos aqui conquistar, o que nós temos que levar para o mundo espiritual, não se carrega nas mãos. São as virtudes, é o bem que nós fizemos, é a alegria, é a felicidade que nós proporcionamos aos nossos irmãos. É o conhecimento que nós interagimos, que nós compartilhamos. É a caridade que nós desenvolvemos, é o exercício da nossa fé. As adversidades, todas as turbulências que nós vivenciamos, nós estávamos no leme, nós estávamos no comando do barco da nossa vida nessa existência terrena. O barco da nossa vida é de nossa responsabilidade. Nas tormentas e nas tempestades, Jesus é o farol que nos guia. Jesus é a luz que ilumina e mostrando-nos o caminho seguro, a direção correta que todos nós temos que seguir. É Ele o nosso apoio, é Ele a nossa segurança, é Ele o nosso companheiro de todas as horas. É Ele que nos apresentou esse Deus justo e misericordioso que está ao alcance de todos nós. Então, por que essa preocupação latente? Por que essa preocupação com algo que nós sabemos que não vai ser necessário? O nosso retorno ao mundo espiritual, nós não vamos precisar de cartão de crédito, nós não vamos precisar de dinheiro, não vamos perguntar o cargo que nós tivemos, qual é o brasão da nossa família. Será perguntado a nós somente quanto de dor e de sofrimento nós somos capazes de aliviar. Quanto de bem nós fizemos aos nossos irmãos e companheiros? Saciastes a fome de alguém? A sede do sedento?
vestisses os nus, não está falando somente do pão material, não está falando somente da água, o líquido, não está falando da roupa de púrpura, como diria o Salomão, de linho. Ele está falando de vestir os nus de conhecimento, os nus de fé, os famintos do pão espiritual, os sedentos da sede de conhecimento e de entendimento do que significa ser filho de Deus. Portanto, quanto mais simples nós tornarmos a nossa vida e a nossa existência, melhor será a nossa recompensa nos céus. Não que nós estivéssemos buscando essa recompensa, mas é natural. É a nossa tendência. Nós somos espíritos. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Nós estamos aqui simplesmente para aprender, evoluir e crescer. Mas para isso nós precisamos otimizar esse tempo. Nós precisamos preencher ele com coisas úteis, servindo, amando, perdoando, colaborando, somando, compreendendo a dor, o sofrimento, sim, mas vendo o que nós podemos oferecer aos nossos irmãos e companheiros, porque para nós também é aprendizado. Todas essas dificuldades, toda essa turbulência, todas essas contrariedades que hoje nós conhecemos como sendo do mundo moderno, porque as pessoas têm sede de Deus. As pessoas hoje querem buscar Deus, querem compreender o que significa a espiritualidade, mas têm medo do compromisso, têm medo daquela disciplina, têm medo do castigo. Deus não pune, Deus não castiga, Deus não recompensa, Deus não privilegia. Nós colhemos os frutos daquilo que nós semeamos. Nós precisamos, a semeadura é livre, mas a colheita se faz obrigatória. Quando nós falamos de doutrina espírita, é esse o sentido da existência. A doutrina espírita, ela tem as respostas que atendem às nossas necessidades. Não é que nós temos que viver dentro da casa espírita. Lá não tem paramentos, lá não temos rituais, lá nós não temos dogma. Lá nós temos que oferecer o que nós temos de melhor, a nossa essência, o nosso amor de filhos de Deus. Lá nós procuramos servir, nós vamos ver por que nós estamos vivendo essa situação. Por que estamos colocados nesta família, neste trabalho, por que estamos nesta condição em que hoje nós nos encontramos. E procurar fazer o melhor. Se você pode dedicar 1 hora para doutrina, para aprender, para estudar, para assistir a uma palestra, para fazer parte de uma assistência, para buscar conhecimento, que você aproveite essa 1 hora, mas que você se dedique integralmente a ela. Não se preocupe com o outro, não se preocupe com o que o outro está fazendo, com o que o outro vai pensar. Não se preocupe que você precisa esperar receber uma herança, ganhar na loteria, para que você possa ajudar, colaborar. O que você precisa é de boa vontade, é de boa intenção. E isso não precisa de igreja, não precisa de casa espíritas, nós não precisamos de templo. Nós precisamos chegar ao coração das criaturas. Deus é amor, Deus é caridade, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a fé, Jesus é o pão da vida. Então, como fazer com que as criaturas possam ter a fé que nós temos? Não como a criatura possa desenvolver a sua fé. Aquela fé que do tamanho de um grão de mostarda move montanhas. Aquela fé que ajuda a superar as deficiências, que ajuda a superar as dores e os sofrimentos. Quando nós fazemos um benefício a alguém, não é porque queremos gratidão ou reconhecimento, é mostrar a nossa capacidade de servir ao próximo, é mostrar que nós já nos preocupamos com o próximo como se fosse a nós mesmos. Nós estamos nos colocando no lugar dele. Não é ficar dando conselho e muito menos passar receita e medicação, porque nós temos uma facilidade enorme para resolver os problemas dos outros.
Nós temos uma facilidade muito grande para aconselhar e dar opinião, mas nós esquecemos que a vivência é particular de cada um. É preciso estar naquelas situações, vivendo as mesmas experiências dentro das mesmas condições. E se assim fosse, nós faríamos exatamente da mesma coisa. Então, quando nós estamos nos aprimorando, quando nós estamos nos aperfeiçoando, nós estamos colaborando para todos aqueles que estão à nossa volta também possam melhorar. Porque as criaturas aprendem é pelo exemplo, não é pelas palavras. As criaturas aprendem é porque estão tendo um exemplo que ali está. Estão tendo em quem se mirar, em quem se espelhar. É vendo o exemplo, é vendo aquela criatura como se desenrola a sua vida que eles vão aprendendo a modificar a sua existência. Tempo perdido, maioria das vezes nós não conseguimos recuperar. O tempo é hoje o grande vilão. O tempo é hoje considerado, aí o nosso perseguidor direto. Não, o tempo ele está aqui exatamente para que nós possamos usufruir dele. O que cada um está fazendo com a sua existência é que precisa ser levado em conta. Nossa, mas ele faz isso e isso, por que também não fazer? O que ele faz que o deixa tão feliz? Como ele consegue realizar tanta coisa em pouco tempo? Porque se ele tem o mesmo tempo que eu, 24 horas, por que ele faz isso e eu não consigo fazer? São prioridades, é aquilo que é mais importante. Nós estamos em um planeta de provas e expiações. Nós vivemos no planeta Terra, mas temos que ter consciência da nossa essência espiritual. Nós precisamos das virtudes e de amealhar aquilo que nos será útil no mundo espiritual. Os nossos irmãos que estão chegando lá hoje no mundo espiritual vitimados por essa pandemia que hoje assola o nosso planeta querido, a humanidade toda está sujeita, é porque não se prepararam, é porque ficaram esperando as coisas acontecerem, ao invés de ir ao seu encontro, cada um oferecendo aquilo que tem de melhor. O exemplo que o Cristo dá do celeiro, aquele fazendeiro que a sua colheita foi farta, a colheita foi promissora. E ele, ao olhar os grãos, disse então, vou derribar os meus celeiros, vou derribar porque são pequenos e vou construir outros maiores para guardar, para poder estocar. E aí à noite, Deus então resolve chamá-lo. Ele está pensando em guardar, ele está pensando em estocar para gozar a vida, aproveitar as maravilhas da sua existência. E Deus o chama de volta ao mundo espiritual. Do que adiantou a sua luta? De que adiantou a sua preservação? Se ele tivesse espalhado isso em forma de caridade, a quantos ele teria auxiliado? A quantos ele teria ajudado? O objetivo do celeiro é isso. Conhecimento que nós guardamos somente para nós, que utilidade ele tem? As criaturas precisam dessa mesma interpretação, desse mesmo entendimento. Não foi isso que Jesus fez conosco? Ele não veio aqui e interpretou as palavras dos profetas? Jesus não veio aqui interpretar o que estava na lei que Moisés veio nos trazer? Ele veio aqui trazer luz, ele veio aqui trazer esclarecimento e foi incompreendido, mas ele dedicou tempo integral à nossa existência, mostrou-nos o caminho correto, mostrou-nos que nós precisamos do pão para o nosso corpo físico, mas mais ainda do pão espiritual. Ele mostrou que nós necessitamos do pão físico, mas temos a necessidade de plantar o trigo. E hoje as criaturas só esperam o pão na sua mesa, não se preocupam em plantar. E muitas vezes são essas dificuldades, essas facilidades que fazem com que as criaturas fiquem mal acostumadas, com que as criaturas, assim como nós, nos acomodamos numa zona de conforto, esperando que Deus venha atender às nossas necessidades. Nós tratamos Deus e Jesus como serviçais, que estão aqui para atender aos nossos caprichos, para atender aos nossos pedidos, para satisfazer aí os nossos anseios
ainda de crianças imperfeitas, de crianças que estão mal acostumadas. Não, nós precisamos trabalhar, nós precisamos conquistar, nós precisamos celebrar a existência, a oportunidade da reencarnação. E a forma que nós temos de mostrar a nossa gratidão é trabalhando, é servindo, é devolvendo em pequenas parcelas o bem que Deus concede a cada um de nós. Nós sempre recebemos muito do Pai, nós sempre recebemos muito do Criador. Jesus nos acompanha, nos auxilia, Jesus é para nós o companheiro de todas as horas, mas nós negligenciamos muitas vezes a sua companhia e os seus ensinamentos. Que nós possamos verdadeiramente trabalhar e servir, que nós possamos aprender, mas acima de tudo amar, perdoar, que nós possamos caminharmos juntos, unidos em um só pensamento, aqui neste planeta onde hoje estagiamos, mas que possamos nos reencontrar na pátria espiritual que espera a todos nós. É lá a nossa essência, é lá que nós vamos nos reencontrar, é lá a nossa verdadeira morada. Que possamos ser dignos e merecedores de sermos recebidos pelos nossos benfeitores, pelos nossos familiares que nos precederam no retorno à pátria espiritual. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.